Juízes capítulo 16, versículo 25. Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Então leiamos, diz assim: alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Em algumas traduções, para que brinque diante de nós. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. O versículo 25, eu quero ler mais uma vez, diz assim: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta, ou para que brinque diante de nós. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Amém? Eu quero, nesta noite, falar subordinado ao tema Sansão de sacerdote a palhaço. Sansão de sacerdote a palhaço. Amém? Dá uma olhadinha para o seu irmão ao lado e diga assim: que bom que você veio. Glória a Deus. Sansão de sacerdote a palhaço. Meus irmãos, a história é conhecida de todos. Depois da morte de Josué, sucessor de Moisés, foi necessário Deus levantar alguns juízes sobre a face da terra. Então o Senhor levanta Eude, Débora, Sangar, Baraque, Tola, Jair, Sansão, Jefté, e assim vai. Foi necessário Deus levantar juízes sobre a face da terra. Mas um dos juízes que mais me chama a atenção é Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol, ou brilho de uma estrela. A história de Sansão, o ministério de Sansão, a separação de Sansão, é algo estarrecedor, é algo glorioso, é algo fantástico, é algo lindo. O nascimento de Sansão já foi um milagre. Quando sua mãe, não podendo gerar filhos, e Manoá orava constantemente a Deus, um belo dia ela está no campo e um ser, o próprio Deus, vai se camuflar, vai se manifestar em uma forma teofânica, porque na antiguidade Deus gostava de se camuflar para falar com o homem. Lembra quando Josué estava no campo de batalha, e de repente Josué olha e vê um soldado diferenciado entre eles. Ele pergunta: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele vai responder: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Ali era o anjo do Senhor. Deus se camuflava, Deus se manifestava para falar com o homem na antiguidade. Gideão estava malhando trigo no lagar, apesar que lagar nunca foi lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo era na eira, um lugar como esse, amplo, espaçoso, onde eles batiam o trigo, o vento soprava, tirando as impurezas, dali eles faziam pão, bolo, etc. Quando Abraão estava no maior calor do dia, sentado diante da tenda, Deus vai se manifestar. 3 seres vai descer do céu, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para falar com Abraão. Então Deus se camuflava, ele gostava disso, para se revelar, para falar com o homem. Essa mulher está no campo, e esse ser desce, e era o próprio Deus. Chega para a mulher e fala: você vai gerar um filho. Até o nome ele vai dar: Sansão, brilho de uma estrela, pequeno sol. O nome dele já significava o que Deus tinha para ele, o que Deus queria para ele. Era para ele ser um referencial, era para ele ser fazer a diferença, era para ele brilhar. O ministério de Sansão era algo glorioso, era algo tremendo. E ele vai dar 3 leis para essa mulher. Vai dizer: ele não pode cortar o cabelo, ele vai ter que ter o cabelo comprido, crescido. O cabelo crescido é o que o diferenciava dos demais. Ele seria nazireu, ele seria separado. Há 3 nazireus na Bíblia: Sansão, João Batista e Samuel.
Ele vai dizer, ele não pode participar de culto fúnebre. Ele não pode tocar em cadáver. Aonde tivesse um velório, Sansão não poderia ir. Sansão não poderia tocar em um cadáver. A terceira lei, ele não pode se embriagar. Ele não pode beber. Ele não pode gostar dos pancadões da vida, da festa, dos bailes dos filisteus. Ele teria que ser separado. Ele teria que ser santo. A unção de Deus, preste atenção, a glória de Deus, o poder de Deus se manifestaria na vida de Sansão de uma maneira incomum. Aí a Bíblia vai dizer que esse menino nasce, e ele já crescido, o Senhor o abençoava, e de tempo em tempo ele saía ao campo. Campo aqui é ministério. Quem conduzia ele ao campo era o Espírito de Deus. Quem levava ele ao campo era o Espírito de Deus. Quem te separou foi o Espírito de Deus. Quem te colocou no ministério foi o Espírito de Deus. Quem te plantou aqui foi o Espírito de Deus. Quem te ungiu foi o Espírito de Deus. Não foi apadrinhamento, não foi parentesco, foi o Espírito de Deus. Não foi a amizade, foi o Espírito de Deus. Se alguém aqui ainda tem dúvida do seu ministério, ei, quem te consagrou, quem te trouxe ao campo, quem te colocou no campo, quem te plantou nessa igreja foi o Espírito de Deus. Não foi a amizade, foi o Espírito de Deus. Não foi apadrinhamento, foi o Espírito de Deus. E o Espírito fazia proezas através da vida de Sansão. Todos conhecem a história. É que eu quero ir ao foco. Eu não quero me aprofundar tanto no fundo histórico. Não que não tenhamos conhecimento disso, eu quero ser objetivo. Eu quero ser direto. E é com tremor e temor que eu vou ter que ministrar aquilo que Deus colocou em meu coração. O Espírito Santo fazia proezas através da vida de Sansão. Se você for ler a história, você vai ver que um dia ele vai se afeiçoar a uma moça, uma filisteia, e ele vai dizer ao pai dele assim, que ela agradava aos olhos dele, e o pai vai dizer assim, mas tem tanta moça no meio do teu povo, e você vai querer logo uma que não tem os princípios que você tem, não teme ao Deus que você teme, mas ele vai dizer assim, mas ela agrada aos meus olhos. Então Sansão vai descer a Timná. Nunca foi plano de Deus e vontade que ele descesse a Timná, era território do inimigo. É tão interessante que Sansão, um homem de Deus, tão cheio da graça, da unção e do poder de Deus, ele tinha uns desejos estranhos. Ele gostava de pisar no terreno do inimigo. Mas não era propósito de Deus que ele descesse a Timná, mas ele vai descer, porque ele se afeiçoou a uma moça. E no caminho, um leão vai sair da vinha, filho de leão, para tentar abater Sansão. Sansão simplesmente vai pegar esse leão, vai rasgar ele de alto a baixo, como se estivesse rasgando uma folha de papel, porque o Espírito de Deus vinha sobre a vida dele, o envolvia, era como correntes elétricas no seu corpo, nos seus braços. Sansão, ele não era um homem fraco, Sansão, ele não era um homem magro, com certeza Sansão tinha um porte físico bonito, com certeza Sansão tinha. Ele pega o leão e rasga de alto a baixo pela boca, e abre e rasga, e joga ali e deixa. Sansão fazia proezas. Sansão, certa ocasião, ele pegou uma queixada fresca de jumento, porque os filisteus, vocês sabem quem são os filisteus? É tão interessante que quando os filisteus levam Sansão cativo, porque ele se deixou levar, ele se entrega, porque os filisteus ameaçam a tribo de Judá, seus irmãos, seu povo, dizendo que se Sansão não se entregasse, eles iam destruir tudo. Então Sansão se deixa levar, mas de repente no caminho, com correntes de bronzes no pé, ele vai ver uma queixada fresca de jumento diante dele. Há um louvor que diz que quem tem unção de Deus, tudo vira arma. Ele vai pegar a queixada fresca de jumento e ele vai virar o T-flash, porque não é possível um homem só matar 1000 homens com a queixada fresca de jumento. É pancada que ele dá, é crânio que cai, quebra a perna, arrebenta braço, arrebenta tudo. 1000 homens! Como é que um homem consegue matar 1000 homens? Ele não matou soldados comuns, ele matou filisteus.
Com 12 anos de idade, o menino filisteu já aprendia a manusear uma espada. Outra coisa, aprendia a detestar os judeus. Os filisteus, eles eram cruéis, eram os terroristas da época. Eles não tinham misericórdia de ninguém. Mas Sansão vai matar 1000. Eu estou dizendo que ele matou 1000. Com uma queixada fresca de jumento. O que é isso? Era o Espírito de Deus que era na vida dele. A unção era tão forte, o poder era tão forte, a presença era tão forte que ninguém segurava Sansão. Dá para você entender o que Deus tinha na vida dele? Dá para você compreender quão grande era o ministério dele? Dá para você entender o tamanho, a dimensão desse ministério, dessa chamada, dessa unção, dessa graça, dessa autoridade, dessa presença santa na vida dele? Você vai entender por que Deus está falando assim. Eu chego lá. Sansão era algo fenomenológico, era extraordinário. Essa moça que ele se afeiçoou por ela, ele traz um enigma no dia da festa do noivado que durava de 7 a 8 dias e ninguém soube responder, mas ela sabia. Aí os inimigos vão ameaçar ela e o pai dela. Se ela não revelasse o segredo, ela ia morrer. O pai dela também, ela revela. Sansão se sente traído. E quem revelasse o enigma, se eles não soubessem revelar, eles teriam que dar 30 peças de roupa para ele. Como ele foi traído, ele teve que correr atrás de 300 raposas. Sabe o que é raposa? Raposa é um bicho arisco, ligeiro. Ele pegou 300. Deus vinha, o Espírito vinha sobre ele. Ele pegou 300. Pega elas, amarra a cauda uma na outra. Põe fogo na cauda. Joga na seara dos filisteus. Faz um estrago. Sansão aterrorizava. Sansão se assentava em altos rochedos, montanhas elevadas, esperando as caravanas dos filisteus passar. Ele descia, ele arrasava com tudo. Ele arrancava o que eles tinham, ouro, prata, vestes. Eles estavam aterrorizados, eles queriam saber o que era aquilo, de onde vinha aquilo, o que ele tinha, quem era esse homem? Sansão. Eles faziam reuniões, havia convenções, havia assembleias, para saber como pará-lo, como derrotá-lo, como destruí-lo. Porque eles não conseguiam detê-lo. Mas o diabo vai achar uma brecha na vida de um homem tão santo, de um nazireu, que tinha um ministério tão brilhante. Ele vai achar uma brecha. Alguém vai se apresentar nessa assembleia e vai dizer assim: eu sei como detê-lo, eu sei como derrubá-lo, eu sei como tocá-lo. Eu jamais vou vencer Sansão na fé do Deus dele. Mas ele é homem que tem paixões como outros. Eu posso trabalhar nas paixões dele. Se eu conseguir atingir as paixões dele, eu arranco ele do Deus dele. Eu consigo tocar na unção dele. Eu posso tocar no ministério dele. Dalila, quer dizer, mulher magra, que vai sugar toda a energia, toda a força de Sansão. Preste atenção. Muitos pregam e ensinam que a queda dele foi com uma mulher chamada Dalila. Foi sequência. Porque a queda de Sansão, o fracasso de Sansão, vai começar na carcaça do leão. Porque Deus foi tão claro. Deus disse assim: não tocarás em defunto. Aquele leão que Sansão matou, quando Sansão, noutra ocasião, está passando por Timná, no mesmo lugar, a carcaça do leão está lá, seca, porque o sol do Oriente era escaldante. As aves de rapina desceram e comeram toda a carne do leão. O sol secou os ossos. As abelhas vieram e formaram ali um favo de mel. Sansão passa pelo caminho, o que ele vai ver? Ele vai ver um favo de mel dentro da carcaça do leão. Mas o que foi que Deus disse? Não tocarás em defunto, em cadáver. Mas tinha mel dentro do cadáver. Mel chama a atenção. Mel é doce. Mel mexe com os olhos. Mel pode te deixar extasiado, anestesiado. Pastor, mas é mel. É doce. Sim, mas está onde? Dentro da carcaça do leão. O que foi que um homem tão santo fez? Ele tirou delícia
da imundície, porque a base era podre. Mas era mel, mas a base era podre. Mas era mel, pastor, mas era um defunto. Ele quebra um princípio. Não era para tocar, ele toca. O que Satanás fez aqui? Iludiu Sansão. Aí eu entro. Uma das maldições que o diabo continua usando desde a antiguidade até hoje, chama-se ilusão. O que é ilusão? É quando você investe o teu potencial naquilo que Deus não quer. Você investe a tua beleza, a tua inteligência naquilo que Deus não aprova. A ilusão vai frontalmente contra Deus. Deus diz não, você diz sim. Deus diz eu não quero, mas você quer. Deus diz não vai, mas você vai. Deus diz não toca, mas você toca. Deus diz não olha, mas você olha. Deus diz não navega, mas você navega. Deus diz não sai do santo dos santos, você sai do santo dos santos para pisar no território inimigo, para navegar no território inimigo, e você está quebrando princípios, e você tem um ministério extraordinário. Ele vai tocar na carcaça, ele vai tirar delícia da imundície, ele vai se iludir. Há uma diferença de ilusão e vontade de Deus. A ilusão, ela é alimentada pelo diabo. E toda ilusão é sustentada pela mentira. Se você não mente, você passa a mentir. Se você não engana, você passa a enganar. Se você nunca se encontrou às escuras, você passa a se encontrar. Se você nunca entrou no motel, você vai entrar. Você pode ser do fogo, do manto, do repleplé, pode conhecer a teologia como eu conheço, pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você for acometido por essa seta, por esse laço, por essa armadilha da ilusão, seu comportamento, seu caráter vai mudar radicalmente. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser levita, pode ter dom de cura, de revelação, pode pôr fogo pela boca, pode plantar bananeira. Se você se iludir, teu comportamento, tua conduta, teu caráter vai mudar radicalmente. E eu vou provar isso. Quem era Sansão, gente? Um homem que pega uma queixada de jumento e mata 1000. Quem era Sansão? Tinha um ministério brilhante. Quem era Sansão? Homem cheio do Espírito. Quem era Sansão? Separado. Quem era Sansão? Nazireu. Mas ele vai se iludir. Vai se iludir por aquilo que brilha. Vai se iludir por aquilo que chama atenção. Toda ilusão é alimentada pelo diabo. Para alguém sustentá-la, vai ter que mentir. E se está mentindo, não é bênção, é ilusão. Eu vou continuar aqui, eu quebro. Você ora mais do que Davi? Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem que pegava uma harpa, dedilhava os dedos e fazia poemas e salmos. Um homem que era capaz de dizer, pastora Vasti, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira, ó Deus, tem prazer, anela a tua presença. Davi, ele sabia dos servos que moravam nos rochedos, nas montanhas elevadas, e tinha que descer no vale para tomar água, para se alimentar. Era a oportunidade do predador. Então o predador vinha atrás do servo. O servo procurava manilhas de água, riachos de rios de água correntes. Ele entrava dentro do riacho. Então a água banhava o servo e levava o seu cheiro embora. E o predador ficava perdido. Davi sabia disso, conhecia isso. É por isso que Davi disse, assim como o servo brama, deseja a água, as correntes das águas, assim eu te desejo, ó Deus. Davi sabia que enquanto ele estava na presença de Deus, enquanto ele estava no rio do Espírito, enquanto ele estava dentro do Santo dos Santos, enquanto ele habitava no esconderijo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, o inimigo ficava confundido, Saul não conseguia lhe alcançar. Esse era Davi. Davi que foi capaz de pegar
uma pedra e uma funda e derrubar um gigante de 2,90 metros, lança 12 quilos, ponta da lança 6 quilos, couraça de 60, 90 quilos, o escudo 30 quilos, capacete 1 quilo, 15 gramas. Davi gira, solta, porque ele era expert em usar a funda, porque Deus usa o que você tem com o que ele tem. E ele acerta a testa do gigante. Não é a pedra que mata, a pedra só vai anestesiá-lo. Davi entra, corre lá no vale de Elá, ele arranca a espada de Golias, corta a cabeça dele, pega ela pelo cabelo e sai do vale de Elá, dizendo que só o Senhor é Deus. Quem era Davi? Davi foi capaz de pegar um leão pela barba. Olha para mim. Se um gato, quando ele fica endemoniado, ninguém segura, até homem tem medo, vira um bicho, arranha, salta, pula, pode fazer um estrago. Imagine um leão, gente. Ele pega pela barba, está escrito pela barba. O que é pela barba? É pegar aqui, ó, e matá-lo. Ele matou um leão, ele matou um urso. Tenta matar um urso. O Espírito de Deus era na vida de Davi. Deus honrou Davi, Deus exaltou Davi. Davi era temente. Davi era o homem que errava e automaticamente o Espírito já vinha sobre ele. Ele caía de joelhos, dizendo: Deus, não retira de mim o teu Espírito, nem me lances fora da tua presença. O maior prazer de Davi não era o palácio, não eram as riquezas, não era os 30 valentes, não era a sua fama, não era o seu nome, era a presença de Deus. Davi, um homem que era capaz de pegar água que os valentes trouxeram para ele, arriscando a própria vida, e ele dizer: eu não sou digno de tomar essa água, e oferecer ao Senhor. Ele temia. Davi, que teve Saul na mão, mas não o matou, e o soldado dizia: Davi, mata, você já foi ungido rei, o trono já é teu. Davi disse: de forma alguma eu vou tocar no ungido de Deus. Ele temia Deus. Mas um belo dia, os soldados disseram: você não vai para a batalha, não vai para a guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. A única lâmpada dentro da igreja, ministério, ei, não é o homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vai para a guerra. Davi está em casa, de repente ele olha lá do terraço do palácio. Quem ele vê? Uma linda mulher. Quem? Betseba. Quem ela é? Mulher de Urias. E daí? Proibida. Davi olha e se gaba. Aonde o diabo achou uma brecha? Ilusão. Se iludiu. Ele olha e vê aquela mulher tomando banho. Ela deveria ser bonita demais. Mulher do melhor amigo dele, Urias. Ele chama o mensageiro, porque o diabo vai dizer assim para ele: olha para mim, ela pode ser sua, você pode tê-la, você é rei. Uma palavra sua e pronto, e acabou. Porque o diabo, quando ele não consegue te segurar, ele tenta te empurrar. Quando ele não consegue segurar, ele empurra. Davi manda um mensageiro, pastora Vassicha, perguntar quem é ela. E lá vem o mensageiro, e na boca do mensageiro vem Deus. Olha o que o mensageiro vai dizer: Davi, o nome dela é Betseba. Ela é mulher de Urias. Quando ele fala é mulher de Urias, Deus estava dizendo: está proibido. Ela tem marido, ela tem dono. Não é a minha vontade, não é o meu querer. Isso é uma ilusão, Davi. Uma ilusão, Davi. Mas Davi foi frontalmente contra a vontade e a voz de Deus. Porque Deus fala. Ninguém cai de graça. Ninguém cai de graça. Deus avisa, Deus fala, Deus alerta, fala pela palavra, fala em sonhos, revelação, por profetas. Ninguém cai do dia para a noite. Deus avisa. Você viu? Fulano caiu, mas não caiu assim, buf, caiu. Isso é uma sequência. É algo que já vem sendo alimentado. É algo que já vem sendo olhado. É algo que já vem sendo mastigado. Desejado. Cobiçado. Deus vem na boca do mensageiro, pastora, e fala assim: é mulher de Urias. Mas Davi quis, ele se iludiu.
Agora escuta, o comportamento de Davi, o homem de Deus, vai mudar radicalmente da noite para o dia. Porque ele deita com ela, ele vai adulterar, ele vai descobrir que ela engravidou. Sabe o que ele faz? Bom, ela chega e fala, Davi, eu estou grávida. Então eu vou fazer o seguinte, quando Urias chegar, eu vou mandar ele para casa. Porque ele indo para casa, ele vai se deitar com a esposa dele. Quando a barriga crescer, ele vai achar que é dele e não meu. Então a ilusão está sendo alimentada por uma mentira. Porque toda ilusão, ela é sustentada pela mentira. Urias chega no campo de batalha. Amigo dele, olha para mim, gente. Amigo dele. Comia no mesmo prato que ele. Bebia da mesma água. Eles estavam juntos, eles eram amigos. Urias chega, ele fala, Davi fala, vai para casa, Urias. Não precisa guardar as portas do palácio. Pode ir embora. Ele não vai, gente. Pela manhã, quando Davi abre a porta, quem está sentado na porta do palácio? Eu fico imaginando Davi abrindo a porta do palácio e Urias caindo. Davi olha e não acredita. Ele preferiu guardar o rei do que ir para casa. Ele preferiu guardar o rei do que ir para casa. Amigo dele. E Davi iludido. Não troque um momento pelo que é certo. O diabo te oferece 3 minutos de prazer e uma eternidade de sofrimento. Davi olha, viu que Deus não permitiu que ele continuasse alimentando aquela ilusão, porque Deus iria quebrá-la. E se tiver alguém aqui, nesta ceia, neste culto, debaixo de alguma maldição de ilusão, Deus vai quebrar nesta noite. Então Davi percebeu que não dava certo. Sabe o que Davi vai fazer? Gente, o homem de Deus, olha o comportamento, olha o caráter. Ele vai pegar um papel, pastora, vai pegar uma caneta feita de cana e pena, vai molhar na tinta, vai escrever. Coloque Urias na frente da batalha para que ele morra. Vai colocar a sentença na mão do amigo dele. E vai mandar Urias. O próprio Urias leva a sentença e coloca na mão do general. O próprio Urias levando a sentença. E o que é isso? Ilusão. Ilusão. Olha para mim. Toda conquista que mata a família, mata casamento, mata matrimônio, causa ferida, machuca pessoas, isso não é bênção, isso é maldição. Deus nunca vai destruir uma família para constituir outra. Se a tua conquista vai machucar alguém, vai ferir alguém, se a tua conquista vai ferir o coração da tua esposa e dos teus filhos, se a tua conquista vai ferir o coração da tua irmã em Cristo, que se assenta ao teu lado, ei moço e moça, se a tua conquista vai machucar alguém, isso não é bênção, isso é maldição. Maldição. Se o que você conquistou feriu alguém, se você burlou, mentiu, enganou para ter o que tem, isso não é bênção, é maldição. Maldição. A bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Urias vai morrer, pastora. E Davi vai dizer assim: lava as mãos, problema resolvido. Problema resolvido? Se eu não posso te confrontar, meu Deus te confronta. Se eu não posso ir a você, Deus vai. Independente de posição, Deus confronta o homem quando ele está errado. Deus vai confrontá-lo. Lá vem Deus. Aonde Deus está, pastor? Um belo dia Davi está sentado no trono. Há uma fila e Davi resolvendo as questões dificílimas do reino. Quem é que está na fila, gente? O profeta Natan. Natan representa quem? Deus. Quem está na fila? Deus. Quando chega a vez de Natan, eu fico imaginando a hipocrisia. Porque uma pessoa, quando ela se ilude, ela vira um hipócrita de primeira categoria. Um representante de primeira classe. Eu fico imaginando Davi. Paz do Senhor, varão. E aí, vaso, profeta. Aí Natan, né? Porque Deus vai bater na classe. Deus não vai expô-lo. Deus vai bater na classe. Porque tem hora que Deus bate na classe. Na classe. Ô, Natan, varão,
Paz do Senhor, Davi. Paz do Senhor, profeta. Davi é o seguinte, tem uma questão para você resolver. Deus vai contar uma historinha para Davi, gente. Que as irmãs contando na festividade de criança, culto de criança. Sim, chegou um viajante na cidade. Quem recepcionou-lo tinha várias ovelhas. Em vez de ele pegar uma das suas ovelhas, porque ele tinha várias, ele foi na do vizinho, pega a única ovelha que ele tem, mata para servir o viajante. Davi vira macho, Davi salta do trono, Davi arranca a coroa da cabeça, Davi arranca a espada. Esse camarada tem que morrer, que ele diz lá no Nordeste. Esse cabra da peste vai ter que cortar a cabeça dele. Quem é ele? Que nós vamos matá-lo agora. Somos soldados. Deus vai falar na classe: Davi, você é o homem. Como? Aí Deus vai falar: se você quisesse mais, eu não te daria. Se você não me pedisse mais, eu não te daria, Davi. Por que que você foi tocar na única que Urias tinha? Eu não avisei, eu não falei. Eu não usei a boca do mensageiro. Eu não disse para tu não tocar. Olha o que a ilusão faz, gente. Você ora mais que Davi? A tua intimidade é maior do que aquele dia? Não despreze o ministério que Deus te deu. Não chuta a bênção. Não se desvalorize. Não dá coice contra o altar. O que Deus tem na tua vida é coisa grande. Mas eu quero profetizar que nessa noite Deus vai quebrar essa maldição da ilusão. Quem acredita nisso, joga a mão para cima e adore ao Senhor. Oh, aleluia. Se é para Deus, mais forte. Se é para Deus, mais forte. A ilusão muda radicalmente o comportamento de alguém. A pessoa muda radicalmente. O diabo continua usando essa maldição da ilusão. Ele vai iludir Sansão. Sansão vai se iludir. Sansão vai se esquecer quem ele representa para o povo. Não se esqueça quem você representa para o povo. Sansão vai se esquecer da aliança dele com Deus. Não se esqueça da sua aliança com Deus. Sansão vai se esquecer do pacto dele com Deus. Não se esqueça do seu pacto com Deus. Sansão vai se esquecer que ele é juiz de Israel. Não se esqueça quem você é. Sansão vai ser irresponsável. Não seja irresponsável. Sansão vai arriscar. Não arrisque. Aleluia. Não arrisque. Pastor, eu sei até onde eu posso ir. Você não sabe até onde você pode ir. Eu sei, pastor, eu me conheço, eu sei até onde eu posso chegar. Você não sabe até onde você pode chegar. Não, eu sei, quando eu quiser parar, eu paro. Não para. Não para. Ei, não brinque com o pecado. Não dê brecha para Satanás. Não deixe ele tocar na sua unção. Não deixe ele tocar no seu ministério. O diabo quer te envergonhar. Ei, o diabo está querendo te envergonhar. Eu poderia pregar qualquer mensagem, irmão. Milagre em tempo de crise. Samuel além de Davi. A gente tem. E não falo que tem para se gabar. A mensagem ela é simples, ela não é profunda. Mas tudo quanto Deus colocou no meu coração para falar, eu vou falar. Deus quer te dar livramento. Livramento. Deus quer te dar livramento nessa ceia. Deus quer te tocar, te visitar. Deus quer te poupar. Ele vai se afeiçoar a Dalila. Ele vai se iludir. Ele vai brincar. Sansão, ele passou a gostar da balada dos filisteus. Da festa dos filisteus. Sansão não dormia fora, vai passar a dormir fora. Sansão não mentia, Sansão vai passar a mentir, a enganar.
Olha para mim. Você sabe o que Sansão descobriu? É que muitos estão descobrindo. Vai te chocar, mas eu vou falar. Sansão descobriu que mesmo errando e errado, o Espírito, a unção, vinha sobre ele. Só que essa unção vinha sobre ele, era Deus dizendo para ele, eu te amo. Era a misericórdia de Deus, dando uma segunda chance para ele. Muitos estão descobrindo isso. Eu erro, pronto, erro, pronto, erro. Mas quando eu vou pregar, eu vou louvar. Quando a unção vem, se manifesta. Isso é misericórdia. Isso é Deus dizendo, para! Isso é Deus dizendo, eu te amo! Tem que parar! Vai ter que largar! Vai ter que deixar! Para permanecer só a unção e a essência de Deus na tua vida! O dom é irrevogável, é sem arrependimento. Um pastor chegou para mim e falou assim, não entendo. Eu falei, o que você não entende? O meu irmão é obreiro. Eu falei, tá, e aí? E aí que ele está errado, ele está relaxado. Eu falei, eu sei que a vida dele não está como Deus quer. E eu, por gostar dele, dei uma oportunidade no culto para ele. Eu falei, tá, e aí? E aí que quando ele começou a pregar, meu Deus do céu, a unção de Deus veio sobre a vida dele. Pessoas caíram no chão, Deus renovou, Deus batizou, Deus salvou. O que você me diz? Eu falei, isso é Deus. Como a unção de Deus veio na vida dele, Deus usou ele poderosamente, Deus deu graça para dizer para ele que o que Deus tem na vida dele está de pé. E é para ele se posicionar e ajustar a vida com Deus. Poxa, glória a Deus. Saiu um glória. Ele vai se iludir. E ele vai começar a brincar. Porque Dalila queria saber onde estava o segredo da vida dele. Onde está o seu segredo? Me amarra com 7 cordas novas aí, e que eu perco as minhas forças. Amarrava com 7 cordas. Ela dizia, Sansão, lá vem os filisteus. Sansão estourava as cordas como fio de lã queimado. Esse homem era tremendo, gente. Era algo extraordinário. E aí, não me amarra agora com cordas verdes, né? Fortes, ou com cadeias, e que eu perco minhas forças. Ela, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Estourava, como fio de linha, sabe linha? Estourava. Deus amava esse homem, presta atenção. Deus amava Sansão. Não foi o homem, não foi o Hélito, não foi a pastora Basti, o pastor William, não foi nenhum profeta que chegou para a mãe dele dizendo que Deus tinha algo extraordinário com ele. Foi o próprio Cristo. Porque quando Manoá pergunta para o C lá no campo, qual é o teu nome? Ele vai dizer, por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Isaías 9,6 diz que um dos nomes de Cristo é maravilhoso. Quem era? Deus. Foi o próprio Deus que desceu do céu à terra para falar o que tinha na vida do moço. Mas Sansão vai começar a desprezar. Eu nunca vi, se você encontrar alguém me fala, eu nunca vi alguém que tem ministério, tem unção na vida, tem chamada de Deus para desprezar e ser feliz. Nunca vi alguém desprezar a unção de Deus. E quando você joga fora o que Deus te deu, abre mão do que Deus te deu, você vai ter dor de cabeça. Deus disse, Moisés, o que tem na mão? Um cajado. Cajado é o quê? Autoridade. Cajado é o quê? Ministério. Cajado é o quê? Unção. Cajado é o quê? Separação. Deus falou assim, joga fora. Ele joga. Se transforma numa serpente. E Moisés fugia dela. Moisés começou a ter dor de cabeça, a se preocupar, a se angustiar. Meu Deus, e agora? E como é que eu faço, Deus? Pega pela cauda. Pela cauda, ele pega pela cauda e se transforma em vara. É isso aí, Moisés. Se abrir mão do que eu te dei, você vai ter dor de cabeça. Escuta o que eu vou te falar. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão da unção de Deus. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão da sua chamada. Ei, não dá mais para voltar atrás. É daqui até o arrebatamento. Quando o povo passa o mar vermelho, Deus fecha o mar. Quebra o elo de ligação entre Egito e o deserto. Se você é pastor, meu filho, se você é levita, se você tem chamada, se você tem ministério, não dá mais para voltar atrás. Você vai ser o que é até o dia do arrebatamento da igreja. Se você acredita nisso, adore, 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 adore.
Não despreza o que Deus te deu. Não joga fora o que Deus te deu. A vontade de Deus é diferente. A vontade de Deus, você pode passar prova, levar pancada, ser perseguido, ser criticado, pode levantar calúnia, mas quem alimenta a vontade é Deus. Quem semeia, o que semeou no teu coração foi Ele. Independente do vento, do mar, da tempestade, não sou maior do que a promessa que Deus te fez. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Você pode estar fraco, pode estar só o bagaço, debilitado, mas o Deus que te fez a promessa, o Deus que semeou a vontade dele no seu coração, Ele mesmo alimenta, Ele mesmo te renova, Ele mesmo te vivifica, Ele mesmo te cura, Ele mesmo te sara. E ninguém mata o que Deus te deu, ninguém mata. Não adianta. A vontade de Deus é que nem as 3 essências do altar. O que eram as 3 essências do altar? Gábano, estoraque e onixa. O que é onixa? Você mergulhava no fundo do mar vermelho em busca de uma concha, para abri-la e extrair um molusco, espremê-lo, para extrair um líquido. Estoraque. Era uma resina que fluía naturalmente de um arbusto, que misturava com a essência de onixa. E o gálbano era uma planta insignificante, que ninguém valorizava, mas Deus dava valor. Deus mandava o sacerdote pegar essa planta e triturá-la, esmagá-la. Tinha que triturar, pisar. Se fosse meu, ia pisar, até extrair um líquido. Então tinha que pegar o gálbano e misturar a essência dele com onixa e estoraque. Olha o que Deus dizia: mas eu quero o bagaço no altar. Isso é vontade, preste atenção. Deus dizia: o bagaço eu quero no altar. Desde quando que Deus se importa com bagaço, gente? Desde quando que Deus dá valor para bagaço? Desde quando que um Deus do céu, cheio de glória, serafins acima dele, cada um tem 6 asas, dizendo santo, 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 querumbins da glória, rosto de águia, bezerro, leão e homem, dizendo: tu és digno de receber toda a honra, glória, louvor, adoração, poder. 24 anciões que lançam suas coroas aos pés dele, porque a única coisa que tem para oferecer vai se importar com um bagaço. Bagaço. Põe o bagaço. Por quê? Primeiro, é a vontade dele. Olha o que é vontade de Deus. Por quê? É a vontade dele. Tá. Por que Deus mandava colocar o bagaço no altar? Para servir de testemunho. Havia 24 turnos de sacerdotes. Tinha sacerdote que esperava mais de um ano e meio para entrar no Santo dos Santos, para oferecer um incenso ao Senhor, sabia? Porque era 24 turnos. O ano tem quantos meses? 12. Se tinha 24, 12 entrava, os outros 12 esperavam o ano que ia seguir, entrar. Tinha um que lá no final do ano que ia entrar. Zacarias foi privilegiado. Ele fazia parte da 8ª turma de sacerdote. E no dia que ele entra no mês de Tamuz. É o mês entre julho e agosto. Quando ele entra, Gabriel desce e fala assim para ele: ei, Jesus vai surpreender o teu coração. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus vai surpreender o teu coração. Aleluia. Você crê que Jesus vai surpreender o teu coração? Vai falar: rapaz, entre o mês de julho e agosto, Deus vai te dar um filho. Ele foi privilegiado que no dia que ele entra, Deus chega. No dia que ele entra, Deus desce para falar com ele. Haveria uma mudança, uma transição. Quando ele ofereceu o incenso, houve uma mudança. Quando você serve ao Senhor, Deus peleja por você. Quando você adora ao Senhor, Deus, Ele atua por você. Ele trabalha por você. Se não tem porta, Ele mesmo cria ela e abre para você. Você crê nisso ou não? Vai servindo ao Senhor, vai sacrificando ao Senhor. É por isso que eu admiro Davi, pastora, porque no dia que ele foi buscar a arca lá na casa de Abinadab, a cada 6 passos que Davi dava, matava boi, carneiro, sacrificava. Davi não estava com pressa de chegar em Jerusalém. Imagina, a cada 6 passos, matava boi, sacrificava e adorava a Deus. A cada 6 passos, matava boi, sacrificava e adorava a Deus. Jerusalém, quando é que ele ia chegar em Jerusalém? Ele não estava preocupado com o relógio, ele não estava preocupado com o horário, ele só queria adorar. Adorar! 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 Adorar, adorar, adorar. Ele só queria adorar. Havia 24 turnos de sacerdotes. 24. Tinha sacerdote que não participava do trituramento do gálbano. Tá. Para quê? Para servir de testemunho. Tinha sacerdote, quando chegava o turno dele, pastor William, ele olhava assim e dizia: meu Deus do céu, só está o pó da rabiola, todo amassado, triturado. Olha o estado disso. Mas estava onde? No altar. Estava
estava onde? No altar. Vontade de Deus é isso. Estava aqui para servir de testemunho. Tem pessoas que olham para a tua vida e se perguntam como que ele aguenta, como que ele suporta, como é que ele sofre tanta pressão, passa por isso e permanece de pé. Como que ela aguenta? Meu Deus, eu queria saber de onde vem essa graça, essa força, como é que ela aguenta? Sabia que tem pessoas que estão de pé por causa do teu testemunho de vida? Eu não entendo por que eu estou passando por isso, pastor. Para servir de testemunho para outros. Mas eu só estou bagaço. Mas quem te sustenta no altar é Deus. Joga a mão para cima que eu vou profetizar. Ninguém vai te tirar do altar. Ninguém vai te tirar do altar. Ninguém vai te tirar do altar. É para Ele. Aleluia. Só está o bagaço. Só o bagaço. Mas está no altar. Porque Deus queria o bagaço no altar? Primeiro, era a vontade dele. Por quê, pastor? Porque Deus queria o bagaço em evidência. Vontade de Deus é isso. Você leva pancada, tentam te matar, falam de você, procura uma falha quando você louva, uma deficiência no seu vocabulário, procuram falha na sua ministração, no seu ensinamento, sabe? Meu Deus do céu, procura, sabe, já viu o agente secreto de Jesus? Nunca viu não? O agente secreto de Jesus, aonde você vai, ele fica só te filmando. Pam 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 pam. Missão impossível. Fica procurando, mas Deus te quer em evidência. Deus te quer em... Não era para você ser, mas Deus quis. Não era para você estar, mas Deus quis. Não é para quem corre nem para quem quer, depende de Deus. A chamada foge de quem corre atrás dela, mas ela corre atrás de quem não quer ela. Não depende de você, Deus te quer no altar. Terceira coisa, porque Deus queria o bagaço no altar. Porque a glória, o poder chamado Shekinah, a glória visível e perceptível, que se manifestava através de eventos naturais, só vinha no altar quando o bagaço estava no altar. Isso é vontade de Deus. Pai, eu só estou o bagaço, mas eu que quero. Senhor, levanta outro melhor do que eu. Não, é você mesmo. Tem tanta madeira boa em Israel, Senhor, e tu vai escolher logo eu, madeira de acácia, para ser a arca, para ser a mesa do pão da propiciação, para ser peça do teu tabernáculo. Eu sei que tem madeiras boas, mas eu te conheço, acácia. Tu vai para o campo de batalha, tu vai sofrer frio na madrugada e sol escaldante no deserto. Sim, mas eu sei que você suporta. Eu sei que você aguenta, não é assim? Meu Deus, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e desistir, não é? Tem hora que dá vontade de largar tudo, sumir, tirar férias. Você não vai tirar férias. Você vai continuar no altar. Deus te quer no altar. No altar. Por quê? Porque na tua fraqueza, mesmo na tua fraqueza, na tua debilitação, sim, mesmo sem recurso, é pouco, é pequeno, mas quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus. Quem quer é Deus, 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 é Deus. Deixa eu fechar, nem vou me estender mais a sessão. Vontade de Deus é isso, mas ele se ilude. Ele vai frontalmente contra a vontade de Deus. Ele esquece quem ele é. Esquece da aliança com Deus, do pacto com Deus, quem ele representa para o povo. Ele vai arriscar. Ele vai ser irresponsável. Vai se afeiçoar da lila. Vai revelar o segredo do coração. E tem segredo que não se revela, não se conta, não se diz. Tem segredo que Deus me dá, eu revelo ao pastor. Tem segredo que dá para mim, eu e Deus. Sansão vai se iludir. Por se iludir, vem um filisteu, não foi ela que cortou o cabelo dele, ele vai dormir no colo dela, nas pernas dela, o camarada vem e corta o cabelo dele. Sansão, quando ele corta o cabelo dele, ela vai dizer assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Sansão se levanta e diz: Dantes, como Dantes, dessa vez também vou destruí-lo. E ele não sabia que a unção havia se retirado dele. Sansão vai ter os olhos vazados, porque quando você se ilude, você perde a visão. Sansão, pastora, vai fazer o que é para o boi fazer.
vai ficar no moinho lá, rodando o moinho. Isso simboliza, perde a direção, perde o foco, perde a paz. O primeiro sintoma é falta de paz. A angústia bate na alma. A alma se torna amarga, porque ele sentiu amargo no paladar, fazendo o que era para o boi fazer. Sansão vai ter cadeias de bronze nos pés. Um homem, pastor, que era livre. Olha só, os estudiosos dizem que Sansão de vez em quando passava no campo de Dan, correndo a 60 km. Já pensou? Alguém olhava, meu Deus, nem o Bolt, ele faz assim. Sansão fazia assim, vem dele, é ele, a glória é dele, o poder é dele, eu sei que é ele. Você já pensou, hã? De repente Sansão entra aqui a 60. Ele era livre. Ele poderia pregar nas convenções, nas cruzadas evangelísticas. Ele poderia adorar. O Espírito vinha sobre a vida dele, a unção. Mas agora ele está amarrado, ele está preso. Porque a ilusão te amarra. Ela te escraviza. Ela vaza os teus olhos. Ela entristece a tua alma, ela te leva para a depressão. Eu vou te provar que ele estava depressivo. Ele vai pedir a morte para Deus. Porque quem teria prazer de viver assim, não tinha mais a visão de antes, a unção de antes. Estava fazendo o que o boi fazia. Isso é que a ilusão faz. A vontade de Deus pode estar só o bagaço, mas quem sustenta é Deus. Não troque a vontade pela ilusão. Não troque a tua unção por um momento. Não troque o teu ministério por um motel. Não despreze a mulher que Deus te deu. É ela a sua esposa. Quem está do seu lado na prova, no deserto, na dor, na alegria é ela. Não despreze a família que Deus te deu. Dá uma olhada para os seus filhos, é a tua cara. Tem o nariz dela, tem os seus olhos. Tem o sorriso dela e tem a sua face. É o presente que Deus te deu. Aí esse infeliz, esse miserável de Satanás, ele chega e fala assim, que nem ele fez com Nabote. Ei, eu posso te dar uma melhor. Se é melhor, porque esse infeliz não fica com ela. Melhor é o que Deus te deu. Melhor é o que você tem em casa. Melhor é aquilo que Deus te deu. Isso é melhor. Nabote fala, eu não darei. Então eu pago por ela. Eu pago por ela o que você quiser. Satanás sabe o valor que tem seu ministério. Ele sabe o valor que tem a sua família. Ele sabe o valor que tem o seu chamado. Ele sabe o valor que tem a sua unção. Porque para ele oferecer um valor que você quiser por ela, é porque ela é inegociável. Olha para o seu irmão e fala, a sua família é inegociável. Olha para o seu irmão, eu quero que você olhe nos olhos dele. Diga para ele, a sua família, alguém precisa ouvir isso, é inegociável. Não tem preço. 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 Fechei. Mas aí eu olho, pastora Vasti, para o Velho Testamento, eu vejo graça. Porque a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. O que era isso? Deus. Como é que o senhor sabe disso? Porque a força estava onde? Nas 7 tranças. E quem está fazendo o cabelo de Sansão crescer? Deus. O que é o cabelo de Sansão crescer? Era um mimo de Deus. Era a mão de Deus. Era um cafuné de Deus. É mais ou menos isso. Já vou encerrar, pastor William. Filho, não foi isso que eu sonhei para você. Não foi isso que eu desejei para você. Eu nunca te vi com olhos vazados, fazendo o que é para o boi fazer. Eu nunca sonhei para você essa tamanha tristeza na alma. Eu nunca sonhei para você, Sansão, essa depressão, essa frustração. Há quanto tempo você não sente mais minha presença, minha unção? Há quanto tempo tu não corre mais pelo campo de Dan? Eu sinto saudade.
de te ver correndo, passando no campo de Dan correndo, porque eu sei que foi eu que te dei isso, te dava tanta satisfação e alegria. Não te vejo mais com uma queixada fresca de jumenta, tão simples, mas fazendo proezas pela minha unção, graça e poder. Eu não sonhei um fim tão trágico para você, Sansão. Todavia, eu sou o Deus da segunda oportunidade. Essa ceia, hoje aqui, ela se chama a ceia da segunda chance. Esse lugar aqui hoje, eu vou denominá-lo, debaixo da unção de Deus, como Selá Hamalecote. Selá Hamalecote era onde Davi estava, e os filisteus o cercaram. Saul o cercou, e não tinha para onde Davi sair. Alguém gritou: Saul, os filisteus estavam invadindo Jerusalém, vem contra nós. Saul vai ter que abrir mão de Davi e ir. Não tinha uma saída, nem um escape, mas Deus deu. E aquele lugar se chamou Selá Hamalecote, quer dizer, Deus me deu o livramento. Você crê nisso? Vamos colocar de pé.